uma enciclopédia que é de um confrade espírita, que ele detecta 59 tipos diferentes, né, de mediunidade. E aí, com relação a isso, você acredita que nós ainda não conhecemos todos os tipos de mediunidade? Olha, não sei se a gente não conhece, mas assim, com certeza ainda existe muita coisa para ser estudada e especificada, né? Dentro desse trabalho, como eu faço uma abordagem da mediunidade de uma forma neurofisiológica, eu fiz uma proposta de classificação da mediunidade, segundo a visão neurofisiológica. Então, eu classifico basicamente, toda a mediunidade é sensorial, mas dentro dessa sensorial, eu faço uma subdivisão em sensorial mesmo, motora e integrativa, que são as 3 funções do sistema nervoso, né? Se você for ver desse jeito, você vai começar a dividir a mediunidade e encontrar formas de mediunidade diferentes. Então, por exemplo, eu sou um clareaudiente. Eu ouço o espírito falar comigo. Tá, como é que você ouve? Você ouve uma voz no seu ouvido como se alguém estivesse falando no seu ouvido, tipo voz exterior? É um tipo de mediunidade. Você ouve a voz, mas lá dentro da sua cabeça, como se alguém estivesse falando com você dentro da sua cabeça, é outro tipo de mediunidade. Você não ouve a voz, aquilo surge como se fosse uma ideia, é outro tipo de mediunidade. Entende? Meu caro. Você vai psicografar. Às vezes você está psicografando, na verdade você está escrevendo um ditado, você está ouvindo o espírito escrevendo. É diferente de você estar inspirado e escrevendo, e é diferente de você estar apagado e o espírito está escrevendo com a sua mão. Então, é muito mais complexo o assunto do que a princípio a gente imagina. E aí, se você for tentar fazer uma classificação fidedigna para isso aí, você vai achar um monte de particularidades que podem ser consideradas como formas de mediunidade diferente. Entendeu? Então, eu acho que tem pano para manga aí. Por isso que eu coloquei como proposta, porque, assim, eu acho que tem algumas maneiras da gente classificar a mediunidade dependendo do ponto de vista que eu vou estudar o assunto, né? De qualquer maneira, eu acho que é alguma coisa que a gente ainda vai desenvolver bastante. Como você bem colocou aí, existe uma linha bem tênue entre uma e outra, né? Essas Sim, 3 que você citou, por exemplo, da audição, olha, elas são bem próximas, não é? sim, E são diferentes de alguma forma, então, né? E aí é, cabe àquele que as tem detectar essa forma e trabalhar isso aí, não é verdade? é verdade. Porque você diz uma coisa interessante lá no livro, você diz que a faculdade mediúnica é do espírito, mas a faculdade mediúnica é do espírito, mas a mediunidade é a resposta celular do organismo, não é? Isso, Então, como você fala aí, nossa fisiologia ela tem a ver com a mediunidade, não é? sim, sim. É uma senso-percepção. Tanto quanto a visão, a audição, o tato, a mediunidade é uma senso-percepção, é um dos sentidos. Antigamente o pessoal chamava de sexto sentido, né? O sexto sentido era, porque são os 5 básicos, né? Sendo que, na verdade, até esses 5 são muito mais do que 5, porque quando a gente fala de tato, a gente tá resumindo muito, né? O tato é a propriocepção e a esterocepção. Essas 2 classificações de percepções fazem parte de um conteúdo enorme de percepções que a gente tem, e o tato é uma delas. Aí, se você tirar isso tudo da frente, ainda sobra esse sexto sentido, né? Que seria a capacidade de perceber as informações que vêm do plano espiritual, do mundo espiritual. Tem uma coisa que eu acho muito, que eu gosto muito de pensar, porque assim, quando inventaram o microscópio, a gente descobriu um mundo completamente ignorado e novo, mas que sempre fez parte da nossa vida, que é o mundo microscópico. Todo mundo comia queijo antes de saber por que o leite virava queijo. Todo mundo usava as bactérias para fazer cerveja e nunca teve os levedos para fazer cerveja e nunca teve ideia de por que aquilo acontecia. As doenças. Então, quando a gente entrou em contato com esse universo,
A gente descobriu um mundo novo. Depois, até antes disso, foi o telescópio. E aí a gente descobriu um universo enorme ao nosso redor, um infinitamente grande e um infinitamente pequeno. E a gente foi descobrindo mundos que a gente não suspeitava que existiam, mas que eles estavam ali fazendo parte da nossa vida. Esse mundo que a gente descobriu agora, que é o mundo espiritual, que nos foi trazido por André Luiz, com a ferramenta da mediunidade, é um universo novo que sempre foi suspeitado pelos seres humanos, mas não pela ciência, e que influencia diretamente as nossas vidas. Então, é uma revolução conceitual, é uma revolução científica e, acima de tudo, é uma revolução moral. Porque agora a gente tem um motivo para não fazer determinadas coisas. A gente tem um motivo racional, lógico, que é percebido de uma maneira clara sobre por que eu não devo fazer isso, porque isso vai provocar isso, isso e isso. Quer dizer, a gente está tendo a oportunidade de entender as leis universais, que são leis divinas, dentro dessa relação do nosso mundo físico com o mundo espiritual. E eu acho isso uma descoberta que muda a forma da humanidade ver a si mesma e ver o mundo em que nós vivemos.